E é preciso nós pedirmos de dentro da gente, está lá dentro da gente. Quando pronunciamos, quando abrimos a boca para falar, é preciso que nós nos entreguemos completamente para que Deus possa fazer exatamente o que nós pedimos. Deus, cuida de mim. Que Deus cuide de cada um que está nessa noite aqui, para ouvir a palavra dEle, para guardar a palavra dEle. Que hoje vai ser uma palavra muito linda, e nós vamos falar lá no livro de Mateus 28, nós vamos trabalhar. Mateus 28, versículo 1, de 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. Eu esqueci de trazer os marcadores, né, Li? Eu falei que eu guardei os marcadores todos para mim. Eu estou escondendo os marcadores do livro só para mim, 250, e eu não trouxe nenhum para a igreja ainda. Mateus 28, do versículo 1 a 10. E também nós vamos falar, dentro do mesmo conjunto da palavra, vamos falar também no livro de Lucas, Lucas 8, versículo de 1 a 4, e Marcos, capítulo 16. Mateus 28. É sempre bom que caminhem todos juntos, porque caso um venha cair, o outro sustenta, né? Deus sustenta sempre a gente, né? Mateus 28. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Marcos 8, versículo de 1 a 4. Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E Marcos 16. Marcos 16, 19 a 20. Lucas 8, de 1 a 4. Estamos chegando ou ainda estamos no meio da estrada? Estamos no meio da estrada ou não? Achou? É? Eu vou trocar o microfone. Som. Só um pouquinho mais. Um pouco som. Não, aumenta. Não, tá bom. Um pouquinho só. Aí, tá bom. Então, Mateus 28, versículo de 1 a 10. Lucas 8, de 1 a 4. E Marcos 16, 19 a 20. Som. Agora sim. Chegamos?
Vamos ver o que Deus tem para falar conosco, né? Vamos ver o que verdadeiramente Deus vai trazer para a gente. Às vezes acreditamos que basta que a gente siga uma palavra reta para que nós venhamos a receber, mas as palavras das Escrituras, elas são entrelaçadas umas e outras, elas não caminham sozinhas. Elas trazem ensinamentos que para nós, às vezes, é preciso que nós venhamos a incluir dentro de uma palavra para que nós venhamos a receber exatamente o que queremos. E diz assim, nós vamos falar da ressurreição de Jesus, mas em seguida, seu aparecimento às mulheres. Nós falamos muito de discípulos, né? Falamos de discípulos o tempo inteiro, como que se Jesus tivesse caminhado só com os discípulos. E nós vamos entender hoje que as coisas não são bem dessa forma. Por isso que é preciso que a gente sempre traga uma palavra dentro da outra, para que a gente também entre dentro da palavra, se veja dentro da palavra. O Evangelho, é preciso que nós consigamos nos colocar dentro da palavra, como se nós estivéssemos vivendo esses ensinamentos. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, isso que Deus nos colocou para que nós trabalhemos desta forma. Então diz, a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. E nós vamos ver a dimensão desses ensinamentos, que diz no versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas interessante, Jesus não andava com 12 discípulos? Por que será que foram as mulheres que foram até o sepulcro para... Por que será isso? O segredo, o ensinamento desta palavra, desse versículo, é porque quando Jesus falou no meio da multidão que ele iria, porém, no terceiro dia ele voltaria, no terceiro dia ele ressuscitaria, as mulheres creram. Enquanto os homens carregaram a dúvida. E é exatamente a dúvida que faz com que nós cheguemos depois. As mulheres ouviram no meio da multidão e lembrou, olha, ele disse que no terceiro dia ele voltaria. Mas os homens não. Porque falamos tanto dos discípulos e às vezes esquecemos de falar da importância da mulher no Evangelho, da grandeza da mulher no Evangelho, na fé que elas tiveram, porque elas não precisaram ver para crer, porque elas falaram. Se ele disse que voltaria, no terceiro dia nós estaremos lá para recepcioná-lo, para recebê-lo. Enquanto os homens, sabe o que eles fizeram? Se esconderam, porque pensaram assim, se mataram a ele, que se dizia filho de Deus, imagine nós. Isso nos ensina que é preciso que nós acreditemos na palavra, sem que precisamos ver, sem que tenhamos a necessidade de ver. Elas disseram, no meio da multidão, quando nós o acompanhava, ele disse que ele morreria, mas que no terceiro dia eles voltariam. Então o que elas fizeram na madrugada do terceiro dia, do sábado? Sábado, primeiro dia da semana, sétimo dia, dia sagrado. Tenham isso no coração. Dia sagrado.
Então ele voltou exatamente num dia sagrado. E as mulheres que creram nele estavam lá para recepcioná-lo, para recebê-lo. Por isso que nós não podemos carregar a dúvida. Os discípulos tiveram dúvida se era verdade o que ele dizia ou não. Então, na dúvida, eu me escondo. Na dúvida, eu entro na minha caverna. Na dúvida, eu fico dentro da minha casa. Na dúvida, eu me prendo em mim mesmo. Então, aí, nós notamos que não devemos carregar dúvida nenhuma quando falamos da palavra de Deus. Temos que tomar posse, como essas mulheres tomaram. Essas mulheres ouviram e não precisaram ver para crer. Elas ouviram e tomaram posse. Ouviram e disseram: ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitará. Então elas verdadeiramente ressuscitaram com ele. Porque ressuscita quem crê. Se você crê, se você acredita, você toma posse, você é uma pessoa renovada. Ressuscitar significa ser renovado. Ressuscitar, meus irmãos, é reviver, mas reviver atual, agora. As mulheres devem ser esse exemplo para a gente. Enquanto os homens, ainda que andando, ainda que vivos fisicamente, estavam mortos. Por quê? Porque eles não acreditaram. Então, quando você crê sem ver, você está sendo ressuscitado, está começando uma nova vida. Você está sendo restaurado em vida nesse momento. Então, esse gesto delas serviu para que nós nos ressuscitássemos agora, junto com Jesus, e não depois. Mulheres ressuscitaram primeiro, no mesmo instante que Jesus. Morreram com ele e nasceram com ele. Os homens não. Morreram com eles e continuaram mortos, porque eles não acreditaram. Porque eles não foram para recepcioná-lo, para receber no primeiro dia. 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Meus irmãos, até quando nós deixaremos de remover a nossa pedra? Porque a dúvida não tira a sua pedra, porque ela não tirou dos discípulos. O medo dos discípulos impediram que ele visse a pedra ser removida. Até quando a pedra vai demorar para ser removida da sua vida? Você já pensou nisso, meu irmão? Que quando você não crê, a sua tumba ainda está fechada? Que quando você não crê, as suas portas estão encerradas com medo? Porque foi essa dúvida que os discípulos tiveram, e eles eram 12. Poderiam se julgar muito forte, nós somos 12, nós vamos lá no terceiro dia, porque ele disse que ressuscitaria e ele irá ressuscitar. Mas eles disseram, não, se mataram eles, matam a gente também, vamos esconder. Mas as mulheres não. Ela falou, olha, ele disse lá na multidão que no terceiro dia ele ressuscitaria. E elas creram imediatamente. Então, às vezes demora para que nós venhamos a conseguir as coisas, porque nós demoramos para crer. Nós demoramos para ouvir a palavra de Deus e falar, se Deus falou, assim Ele fará. Se Deus disse que eu posso ressuscitar junto com Ele, eu vou aproveitar esse instante e vou
ressuscitar junto com ele. Então, se ainda temos dúvida no coração, se ainda não acreditamos verdadeiramente no poder de Deus, nós continuamos mortos, nós continuamos dentro da tumba, nós continuamos com a nossa pedra, sem conseguir remover. Por quê? Porque está nos faltando a fé, está nos faltando a certeza do que Deus pode fazer. Está nos faltando a segurança de crermos em um Deus que nós tanto ouvimos falar. Mas acabou o tempo de só ouvir falar dele. É o momento de viver ele. É o momento de você tomar posse dele. É o momento de você realizar aquilo que você determina. Como? Agindo exatamente como essas mulheres. Ele disse que ressuscitaria. Eu estarei lá na fila, na primeira fila. Elas creram sem ver. 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alvo como a neve. Mas se eu duvidar, a minha veste vai ser alvo como a neve? Se eu duvidar no poder de Deus na minha vida, eu vou ser alvo como a neve? Se eu duvidar do poder de Deus, eu vou poder remover a pedra das minhas dificuldades? Se eu tiver medo, eu vou poder mudar a minha vida? Se eu murmurar, eu vou poder mudar a minha vida? Os discípulos continuam escondidos. Mas e nós? Será que nós ainda não estamos escondidos? Será que nós ainda não estamos dentro da nossa caverna, das nossas dificuldades, por temor, por ter medo? Porque muitos de nós não avançamos porque nós colocamos o medo. Não é que nós temos o tremor de Deus. Nós temos medo de se achegar verdadeiramente a Ele, de guardar verdadeiramente os ensinamentos. Então, às vezes, ficamos doentes e continuamos doentes. Mas por quê? Porque nós, exatamente como os discípulos, continuamos escondidos. Pensando, se os romanos mataram ele que se dizia filho de Deus, olha bem, que se dizia filho de Deus. E quando falamos, usando o passado, nós estamos dizendo para Deus que não cremos na palavra dele, que não cremos ainda que ele é o Filho de Deus. Então é preciso que no dia da ressurreição nós estejamos lá na fila para receber, como elas fizeram. Creram simplesmente no que ele diz e tomaram posse. 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Não temais. Quantos de nós, Deus manda que nós façamos uma coisa e nós falamos, será que vai dar certo? Será que veio da boca do pastor, será que isso está certo? Será que Deus vai operar na minha vida? Aí você continua escondido. O privilégio aqui, o que nós vamos demonstrar aqui, que elas foram abençoadas de ver Deus face a face. Mas tem tanta gente que fala que ninguém nunca viu a face de Deus. Então nós vamos ter um ensinamento que nós vamos mostrar ao contrário. E não é o pastor que vai falar, é a voz do Senhor que vai mostrar ao contrário, como ele vai dizer agora, no versículo 6, fala. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, ou melhor, onde ele estava. Mas elas entraram.
vem aqui vocês, entra comigo aqui. Faça a constatação do corpo dele, estava aqui nessa pedra. Essa era a tumba dele. O anjo falando com as mulheres. E elas entraram. Entraram para quê? E constataram, mas só que tem um segredo. Elas não tiveram dúvida. No terceiro dia, elas já tinham ressuscitado junto com Jesus. Esse que é o segredo. Enquanto os homens estavam mortos. Os homens estavam mortos. Porque eles estavam escondidos, com medo de perderem a vida. Enquanto isso, nós vemos o quê? A movimentação daquelas mulheres que não era discípula dele, que não era nada dele. Mas naquele instante, elas foram muito mais discípula do que os 12 discípulos juntos, porque elas creram. Elas acreditaram. No momento que o anjo disse, vem comigo, entra e constata, elas não tiveram dúvida também. Elas ouviram o quê? Ouviram a voz do anjo e entraram. Segundo aprendizado. Não tenha medo do novo. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo de confiar. Porque o que faz a nossa vida caminhar, o que nos faz andar, é não temer. É não ver a dificuldade e se distanciar delas. Elas, na verdade, tiveram grande contato com Deus imediatamente. Elas, na verdade, ressuscitaram junto com Ele. Enquanto nós, muitos de nós, ainda estamos mortos. Por quê? Porque não acreditamos verdadeiramente. Porque não tomamos posse definitivamente na palavra. E o que nós precisamos para que o Evangelho do Senhor seja verdadeiramente difundido verdadeiramente, é nós tomarmos posse da palavra, como se ela fosse a nossa própria vida. Glória a Deus, 7. E depois depressa dizei aos seus discípulos, agora eles vão entrar, né? Agora eles vão começaram a pensar neles. Eles ainda não estão fora da tumba deles. E muitos de nós, quando não cremos, ainda vivemos em nossas tumbas. Ainda não tiraram a pedra da nossa tumba, entendeu? O medo de ser, o medo de buscar, o medo de acreditar, o medo de fazer, é uma prisão. E aqui nós vemos pessoas que não tiveram medo de perder a própria vida, porque muitos falam assim, eu daria a vida por Jesus. Mas a questão é, nós daríamos mesmo ou nós só estamos falando que daríamos? Porque a todo tempo, além das mulheres, os discípulos caminharam com Jesus. E muitos deles devem ter dito, não, Senhor, eu darei minha vida por ti. Olha, Senhor, se forem te prender, eu também irei junto. Muitos devem ter falado isso. E aqui nós vemos que não era bem assim. Mas você não vê as mulheres dizerem nas Escrituras que elas dariam a vida pela vida de Jesus. Nós não vemos isso. Então esse é um outro aprendizado, que nem tudo que falamos somos capazes de cumprir. Então, qual o correto? Quando vamos falar de Deus, quando vamos pronunciar em nome de Jesus, nós temos que ter o quê? A convicção que nós estamos falando e nós faremos. Porque os discípulos falaram, os discípulos caminharam, os discípulos presenciaram os milagres. E muitos prometeram fidelidade. Mas alguém é fiel se escondendo? Alguém é fiel fugindo? Alguém é fiel dizendo, mas se mataram ele,
que é filho de Deus. Imagine eu. Então, às vezes é preciso, antes de abrirmos a boca, sabermos o que vamos falar e de que forma vamos falar, porque Deus está recebendo a partir do instante que você fala. A partir do instante que você abre a boca, o Senhor está recebendo aquilo que você está falando. Por isso, muitas vezes, demoramos tempos e tempos e tempos para alcançar alguma coisa, porque falamos aquilo que jamais faríamos. Continuando. Glória a Deus, Senhor. Então vamos em frente. No 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria. Mas medo e alegria não mostra confiança? Eu tenho medo, mas eu vou fazer. Quando eu tenho medo de algo que vai acontecer contra mim. Mas a minha alegria supera isso. Mostra a minha confiança. Ao mesmo tempo que eu carrego o medo de algo, ao mesmo tempo eu carrego a alegria que supera o medo. A alegria mostra o quê? Quando o seu coração está bem, quando você está alegre dentro de você, você está dizendo para Jesus que você tem paz dentro de você. Que você guardou a paz. E quem é o dono da paz? É Ele. Então somos nós que temos que começar a ressuscitar verdadeiramente, acreditando que verdadeiramente nós, eu, você, ressuscitamos junto com eles. Mas se nós não tivermos confiança, se nós não tivermos segurança do Deus que nós pregamos, nós estamos dizendo para Ele que nós ainda continuamos dentro da tumba, continuamos mortos. Estamos andando, estamos falando, estamos ouvindo, porém mortos. Então é preciso, hoje, nós ressuscitarmos verdadeiramente, dizendo: eu creio no Senhor Jesus. Todos digam comigo, todos, alto, eu creio no Senhor Jesus. É isso é sair da tumba. Isso é abandonar a tumba, ou melhor, isso é abandonar a prisão da dificuldade, a prisão das lutas, a prisão da enfermidade, a prisão da falta de alimento, a prisão da falta do dinheiro. É essa prisão que nós deixamos dentro da tumba. Só isso ficou, mas nós não. Nós estamos livres dela. Foram o que essas mulheres escolheram. Morri com Jesus e ressuscitei no mesmo tempo, 3 dias. Enquanto os discípulos ainda continuavam escondidos nas suas casas. Encontravam com medo, sem alegria nenhuma, e sim com temor de perder a vida. Glória a Deus. Versículo 9. E eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: mas disseram que ninguém nunca viu a face dele, não disseram isso? Mas aí nós voltamos e entendemos o seguinte: Jesus não representa 3? Jesus representa os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquela época, ele já era Jesus, do mesmo jeito, só que como nós aqui, encarnado. Porém, no Velho Testamento, ele já existia também.
Então nós estamos falando do mesmo Deus. Então nós vamos ler esse versículo 9 com esse cuidado. Olha o que nós vamos dizer. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Mas Jesus foi ao encontro dela, não foi? Foi ao encontro delas. Então diz: e eis que Deus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então alguém viu a face de Deus, não viu? Porque é um só. É um só, meus irmãos, não vamos esquecer. Poucas pessoas tiveram esse privilégio. E essas mulheres tiveram aqui, ó. Elas falaram com ele falou com elas face a face. Ele falou face a face. Por quê? Porque elas confiaram indefinidamente. Confiaram sem colocar obstáculos. Ouviram, obedeceram, mas tem um outro segredo. Continue, olha no final do versículo. Abraçaram-lhe aonde? No pescoço? No braço? Pegaram na mão dele? Tocaram na face dele? Elas viram ele, elas ficaram frente a frente com ele. Porém, esse é o outro segredo que nós temos que aprender. Elas os abraçaram, sabe aonde? Guardem. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Sabe o que representa isso? Submissão, obediência, fé, grandeza, importância. Porque elas não foram abraçar no pescoço de Jesus. Elas o respeitaram a um ponto que ela os abraçaram nos pés. Mais um ensinamento. Quando elas abraçaram ele aos pés, elas tiveram que fazer o quê? Dobrar os joelhos ao chão. E quando elas abaixaram a cabeça, elas tiveram que se curvar a ele. Então, quando dizemos que cremos no poder de Deus, que acreditamos no poder de Deus, é preciso que nós tenhamos a humildade de se curvar diante da maior autoridade que há, não no Evangelho, porque o Evangelho somos nós. Porque nós somos a formação, nós somos a criação, nós somos a palavra de Deus. Então, por que não dizer? Elas se curvaram diante da dimensão do universo, tanto para cima, como ele fala, os céus. As Escrituras não falam que há um céu, ela fala claramente no plural, os céus. Mas elas abraçaram os céus nos pés dela. Elas se humilharam para ele. Ela confiou nele desde o primeiro dia. Ela confiou nele desde a primeira palavra que ele falou. Então é essa confiança que nós precisamos buscar. Não sabemos como, mas temos a direção para fazer. Temos a direção de como começar. Como começar? Sermos humildes ao ponto de obedecer. Sermos humildes ao ponto de ouvir. Sermos humildes ao ponto de pedirmos a misericórdia dele. E é isso que vai nos fazer grande. É isso que vai nos transformar. É isso que vai fazer de nós crentes abençoados. Não crentes derrotados, crentes abençoados, porque todo aquele que crê entrará pela porta, mas não pela porta dos fundos. E elas entraram pela porta, porque elas tiveram o gesto de grandeza, curvando-se
colocando o rosto sobre o chão, dobrando os joelhos, pedindo aos pés do grande Deus, do grande Rei. Então elas são privilegiadas, e enquanto isso, os nossos discípulos continuam escondidinhos, né? Continuam ali dentro da caverna, sem querer correr risco. Outra coisa, meus irmãos, quem quer vencer em nome do Senhor Jesus, precisa correr risco. Precisa ter condições, ser atirado, ser firme, ser confiante, falar: meu Deus disse que eu posso, e eu verdadeiramente posso. Então, cada um de nós podemos, no Senhor Jesus, abraçado aos pés dele, de joelho no chão, rosto na terra, em submissão e fé no coração, para que Deus opere. Vamos agora no livro de Lucas, Lucas 8. Lucas 8, do versículo 1 ao 4. Então, no livro do profeta Lucas, diz aqui: mulheres, Lucas 8, mulheres que serviam ao Senhor Jesus. Interessante, né? Mulheres que serviam ao Senhor Jesus. Será que elas serviam porque elas eram obrigadas? Elas serviam de coração. Elas serviam com o coração aberto, com o coração purificado. Por isso que eu digo sempre, meu irmão, minha irmã, o segredo da sua vitória está no seu coração, não está no seu pé. O segredo da sua vitória está junto com você. O seu Deus está junto, está dentro de você. Basta você olhar para você mesmo e falar: aonde está o meu Deus? O seu Deus está dentro de você. O seu Deus está no seu coração. Por isso que fala aqui, mulheres que serviam ao Senhor. E nós percebemos aqui no livro de Mateus 28, que elas estão servindo em obediência ao Senhor. Então não tem nada à toa aqui. Deus não te fará nada se você não procurar entender a palavra. Deus não te fará nada se você não começar a colocar a palavra em prática. Tudo que Deus te dá, Ele cobra uma coisa de você: que você tenha fé. Que você, ao abrir a boca, saiba para que autoridade você está pedindo, porque é a sua autoridade. Então, essas mulheres aqui, elas serviam ao Senhor e não serviam obrigadas. Por quê? No final do versículo, nós falamos que elas se curvaram e abraçaram os pés de Jesus. Submissão, obediência. E todo aquele ou aquela que é obediente e submissa ao Senhor, avança na vida. Não existe por que não avançar. Então vamos no versículo 1. Aconteceu pouco depois que ele começou a andar, uma por uma das cidades e aldeias, proclamando e pregando o reino de Deus. Os 12 discípulos o acompanhavam. Mas acompanhavam com dúvida. Acompanhava preparado para correr. A hora que acontecer algo que não seja bom, eu tenho que ter um lugar para me esconder. Aonde você está escondida que não venceu o seu problema ainda? Aonde você entrou e ficou lá dentro que você ainda não resolveu o seu problema? Aonde você entrou e se escondeu que você não viu que Deus está batendo na sua porta? Foi o que os discípulos fizeram aqui. Eles simplesmente andavam junto, mas se esconderam.
andavam junto, mas não tinha fé suficiente para ter a convicção que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles caminhavam juntos, seria natural que os discípulos chegassem primeiro na tumba do Senhor. Mas eles não chegaram primeiro. Eles procuraram se esconder. Eles procuraram, como a gente fala, livrar sua pele. Será que nós vamos continuar com medo de avançar para livrar a nossa pele? Ou será que nós temos que abraçar os pés do Senhor e avançar para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós estamos buscando no coração, para aquilo que há anos nós colocamos em nosso coração, mas ainda hoje nós continuamos dentro da tumba, junto com os discípulos, com medo de agir? Então é preciso que nós venhamos a sairmos definitivamente da nossa tumba, falando, eu estava doente, mas eu vou estar curado. Eu preciso do trabalho, eu vou orar até eu conquistar. Eu preciso adquirir um lugar para me morar, eu vou batalhar em cima disso. Eu vou pedir para o meu Deus e vou fazer a minha parte. Porque se também nós pedimos para o nosso Deus e nós não fizermos nada, continuarmos escondidos, nada acontece para quem tem medo, para quem não tem coragem de avançar. A luta é de Deus, mas a luta também é nossa. Nós temos que avançar. Quando o Senhor fala para a gente marchar, nós temos que marchar. Então isso nota que da mesma forma que os discípulos temeram, nós também tememos. Da mesma forma que as mulheres acreditaram que ele ressuscitaria no terceiro dia, e na madrugada elas foram com a convicção e falaram face a face com Deus, da mesma forma devemos agir cada um de nós. Queremos, mas não podemos nos deixar intimidar por aquelas pessoas que vêm, não vai dar certo. O inimigo fala no seu ouvido, você vai querer? Duvido que esse Deus vai fazer para você. O inimigo fala com você na madrugada, você fala, foi Deus, não é Deus, foi o inimigo. É preciso que a gente creia no que está escrito. É preciso que nós venhamos a tomar posse do que está escrito. É preciso que nós venhamos a acreditar que nós ressuscitamos no terceiro dia com Jesus, e não no 12º, no 15º. Porque os discípulos esperaram, só acreditaram na ressurreição quando tocaram neles. Ao contrário das mulheres, as mulheres, o Senhor falou com elas face a face. Ao contrário das mulheres, elas estavam na porta do túmulo para saber que o Senhor tinha ressuscitado. Como você está ressuscitando agora? Quando você crê, é o exato momento da ressurreição. Ou melhor, quem crê recebe a nova vida. Você não quer uma nova vida? Então creia que o Deus que nós pregamos, Ele faz. 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Meus irmãos, se um demônio faz um terror dentro de uma casa, imagina 7. Você expulsa um, o outro encosta. Você expulsa o outro, encosta o outro. Se você não tiver cuidado, não chamar todos eles para conversar, se você não chamar os 7 demônios para uma roda de fé, você tira um, o outro entra. Se você descuidar, só um, o outro volta. Mas essas mulheres foram curadas não de um espírito, né? Porque se fosse de um, estaria bom, né?
mas de 7. O que nós aprendemos disso? Quando elas começaram a seguir eles, elas tomaram o quê? Uma decisão na vida. É o que muitos de nós temos que tomar, uma decisão. Eu vou seguir ao Senhor. Eu não vou desviar. Mas aí vem o camaradinha lá para ficar te chamando, para ficar tocando em você, para vir falar no seu ouvido de madrugada, para se mostrar que é bonzinho. Então é preciso que nós tomemos uma decisão verdadeira. Eu vou seguir ao Senhor e nada vai desviar o meu caminho. Porque eu tenho que receber a minha parte do reino. Então, se você quer receber a sua parte do reino, porque ela está disponível para você, mas é preciso uma decisão sua. Eu vou seguir ao Senhor e nada me tirará do caminho. E nunca esquecer que nem sempre é um espírito só maligno que acompanha alguns irmãos. Tem irmãos que têm uma luta danada e não se livra deles. Por quê? Porque eles não tomam a decisão definitivamente, falar, eu não quero mais isso. E essa decisão que temos de tomar para receber o que nós vamos receber daqui a pouco. No versículo 3, diz, Joana, mulher de Cusa, que era um administrador de Herodes que matou Jesus, né? Herodes, que fez com que os discípulos ficarem dias escondidos. Herodes, que fez com que os discípulos se separassem. Os discípulos ficaram com tanto medo que eles demoraram até que eles voltassem para dar continuidade na obra. Então essas coisas a gente tem que ir vendo, que Deus mostra de forma clara para a gente, que o medo não dá para avançar. Continua. Susana e outras muitas que lhes assistiam com seus próprios bens. Não esqueçam, elas fizeram isso livremente. Por quê? Porque elas foram libertas da maldição. Elas foram libertas por quê? Porque elas creram. Não foi nada de qualquer jeito. Confiança, a fé nasce. Prática, o ensinamento. Prática, o avanço do Evangelho. Então, aí, até o versículo 3, não é 4, meus irmãos. Agora, vamos lá no livro de Marcos, vamos ver o que Deus fez aqui. Vamos ver qual é a garantia do nosso Deus para nós que decidimos a obedecer, a ter a fé, a ajoelhar, dobrar a nossa cabeça e abraçar os pés do Senhor. Vamos ver o que diz aqui no 16, do versículo 19 a 20. É lindo, né? O que Deus fala é muito lindo. É que a gente pouco a pouco vai substituindo o coração da gente para que ele esteja pronto para receber as coisas boas de Deus. Então, o nosso coração é o único lugar onde Deus trabalha com muita perfeição em nossas vidas. Acharam? Amém. Então, vamos em frente. 16, 19 a 20. Fala a ascensão. Quem tem fé cai. Quem tem fé faz assim? Não cai, né? Quem fala para o Senhor, eu confio no Senhor, desce, passa necessidade, passa fome, fica sem dinheiro, fica endividado, quem confia? Mas Deus diz aqui a ascensão, ou melhor, quem crê que ressuscitou junto com o Filho de Deus no terceiro dia, não foi o caso dos discípulos, hein? Não vamos achar que foram os discípulos
que os discípulos ressuscitaram alguns dias lá na frente, talvez anos, talvez meses, até que eles vierem a ter a convicção e sair para evangelizar. Mas aqui Deus fala a ascensão. Quem creu aqui? Quem creu foi as mulheres. Então, ele morreu, elas viram ele morrer. No terceiro dia, se aproximando do terceiro dia, chegando para o terceiro dia, elas falaram: vamos ficar com o nosso espírito alerta. Ó aqui, ó. Espírito alerta. Para cima. Firmes. Seguras. Vamos ficar com o nosso espírito alerta. Porque lá naquela reunião, ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, por isso que vem esse ensinamento, a ascensão daquele que crê, a ascensão daquele que confia, e diz no versículo 19, e assim o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido acima do céu, e assentou-se à direita de Deus. E quem acreditou nele? Ressuscitou também junto com ele. E se ressuscitou, também subiu com ele em vida. Por quê? Porque mantiveram a fé verdadeira. Tiveram certeza que estavam vivas. Então, por isso, a ascensão. Dali elas estão até hoje escritas aqui. E ninguém tirará. Elas subiram junto com o Senhor em vida. Em vida. Por quê? Porque elas viram ele e ele falou face a face com elas. Ele mandou ela ir na frente avisar para os discípulos, elas obedeceram e foram na frente. Então, elas tiveram o que era de mais importante, que às vezes nós perdemos. O que tem de mais importante no Evangelho? A fé, porque se você ler as Escrituras sem fé, nada vai acontecer. Agora, se você desenvolver a fé e começar a colocar em prática, não tem como a sua vida não ascender, a sua vida não avançar, a sua vida não prosperar. Por quê? Porque Deus olha o coração de cada um, Deus olha a terra que verdadeiramente Ele pode nos transformar, pode nos mudar. E no versículo 20 ele fala: eles saíram e pregaram por todas as partes. Não falaram que eles saíram de imediato, né? No terceiro dia. E confirmando a palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Então, se queremos algo de Deus, é preciso que guardemos a fé. É preciso que ressuscitemos junto com Jesus no terceiro dia. É preciso que saibamos que, se permitirmos, Deus operará em todas as coisas que estiver dentro do seu coração. Só depende de cada um de nós. Crer e receber. Tanto que que afina a palavra crer e receber. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Agora eu vou falar de ofertas e dízimos. Quem puder ajudar, ajuda. E vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos crer, né? Vamos fazer como essas mulheres fez, né? Acreditaram que era o Filho de Deus e tomaram posse. Simplesmente